irmãos e irmãs, que João Calvino, nosso querido reformador, não ousou ensinar, pregar ou comentar. Então, é muita graça de Deus nós termos clareza sobre esse livro. Após a leitura, eu irei dizer essa palavra do Senhor e todos que creem respondam com amém. E nós iremos orar mais uma vez. Apocalipse ou Revelação, capítulo 1, verso 1 ao 3, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar ao seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da sua palavra, todos nós estamos nus e patentes a Deus, e perante Ti nós iremos prestar conta através dessa mesma palavra que nos salva, que nos edifica, ó Deus, e que também nos dilacera, porque nós somos pecadores, mas o Senhor mesmo nos fere e nos cura ao mesmo tempo, ó Deus, pela palavra do Seu Evangelho. O Seu Evangelho está em toda parte da Bíblia, desde Gênesis, e com certeza está aqui no último livro de João, a qual o Senhor designou como último apóstolo para fechar o cânon inspirado e perfeito da Sua santa e inerrante palavra. Fale conosco, ó Deus, através deste livro poderoso, que o Senhor venha ser glorificado em nossa igreja e que nós venhamos aprender como sermos cristãos mais maduros e mais profundos, enquanto nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus. É nele que nós confiamos em todos os momentos e agora para falar conosco. Amém e amém. Irmãos, o livro de Apocalipse, vocês sabem que é o livro mais mal interpretado, mal entendido de toda a história. O pessoal não consegue se segurar. Qualquer evento que acontece na história, o pessoal já falava, é o Apocalipse. Isso desde sempre, irmãos. Desde sempre o pessoal acha que acontece um terremoto, é o Apocalipse, Jesus está voltando. Acontece uma enchente, é o Apocalipse, Jesus está voltando, é o sinal dos tempos. Acontece uma praga, acontece uma guerra. Vocês imaginem a situação da mentalidade do pessoal em momentos de crise como a Revolução Francesa ou as duas guerras mundiais do século passado. O pessoal realmente achava com toda a força que Jesus estava voltando, porque a guerra atingiu um patamar mundial, é uma coisa catastrófica, universalmente catastrófica, e portanto era algo que adiantaria ou que colocaria de forma iminente a volta do nosso Senhor Jesus. Não somente coisas ruins, mas, por exemplo, grandes avivamentos. Por exemplo, no século XVIII nós tivemos um avivamento a nível mundial. Um dos seus líderes, Jonathan Edwards, um teólogo que nós amamos muito, acreditava que através daquele grande avivamento mundial, através dos irmãos Wesley, George Whitefield e do próprio Jonathan Edwards, aquilo iria adiantar, de alguma forma Jesus estava à porta, prestes a voltar e instaurar o seu reino completo para todo sempre. Passou-se o tempo, nada aconteceu. E nós estamos vivendo nessa pós-pandemia, uma pandemia a nível global, onde a gente tem acesso à informação muito rápido, e muita gente achou que a pandemia também era um sinal, até porque teve algum momento da pandemia que teve praga de gafanhoto voando na Argentina, no sul do país, teve praga não sei aonde, praga aquilo, junto com a guerra da Rússia com a Ucrânia, pandemia, todo mundo ficando muito maluco como sempre, e todo mundo achando que isso era sinais do Apocalipse. Irmãos, não é nessa perspectiva. A gente vai ver que todo e qualquer desastre, a gente vai ver isso ao longo do livro, são sinais do Apocalipse, mas não que significa que acontece alguma coisa, um conjunto de coisas, e Jesus já está prestes a voltar. Deixe-me dizer algo para vocês sobre isso, que eu vou repetir ao longo da série de Apocalipse. Presta atenção, Jesus não está voltando. Pronto, o Ida caiu na heresia do hiperpreterismo, que fala que tudo se cumpriu no passado. Irmãos,
presta atenção na diferença. Jesus não está voltando, Jesus vai voltar. Vocês conseguem perceber a diferença dessas frases? Será que o gerúndio importa? Importa demais. Irmãos, o que a gente acha? Que Jesus está lá numa galáxia diferente, atrás de um planetinha, com um microscópio gigantesco, um telescópio, falando, não, agora aconteceu um monte de coisa, não, agora eu estou voltando. Será que a gente acha que ele está vindo devagarzinho, voltando lá da constelação de Andrômeda? Tem gente que acha que ele está em algum lugar do universo escondido, só esperando a hora certa da cortina descer e ele aparecer. Irmãos, que imaginação tosca é essa no meio evangelho? Jesus vai voltar. Jesus está neste momento à destra de Deus Pai, na dimensão celestial ou na dimensão invisível. Vocês se lembram de Atos 7, quando Estevão estava para ser martirizado? Aí Deus falou, não, agora eu vou voltar para aparecer lá para o meu servo Estevão, eu preciso sair uma semana daqui para aparecer para ele, para dar tempo para eu aparecer para o meu servo Estevão. Não, ele rasgou os céus num piscar de olhos. Ou seja, para Jesus aparecer para nós e voltar, é um piscar de olhos, é um nada de tempo, é só ele rasgar a dimensão que separa a visível e a invisível e aparecer. É por isso que a Bíblia fala que ele vai vir em um piscar de olhos, como um ladrão da noite. Ele vai voltar. E quando ele voltar, tudo estará terminado, tudo estará acabado, tudo estará consumado. E é isso que nós vamos ver aqui no livro de Apocalipse. Irmãos, o livro de Apocalipse, para bem ou para mal, ele tem formado uma mentalidade que é chamada de uma mentalidade apocalíptica. E essa mentalidade apocalíptica, ela tem formado todo o nosso mundo moderno, desde aí da metade do final da Idade Média até os nossos dias. O pessoal, com uma perspectiva absolutamente errada do que é o Apocalipse, começa a criar utopias, começa a criar a tentativa de estabelecer o céu na terra com a força do braço. Em outras palavras, irmãos, a grande crise do homem moderno é pegar o Apocalipse de Deus e transformar num Apocalipse dos homens, trazer o reino de Deus descrito aqui em Apocalipse através de política, através de técnica, através de tecnologia, através de um monte de parafernálias que nós vamos inventar. E é isso que traz a crise absurda que nós estamos vivendo. Ou seja, entender corretamente o livro de Apocalipse vai ajudar a corrigir nossa visão, a dar-nos óculos para entendermos como nós podemos viver neste mundo de crise, neste mundo caído que nós estamos, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus. Então hoje nós vamos ver três coisas: o que é o livro de Apocalipse, aqui no versículo 1, sobre o que é Apocalipse, versículo 2, e qual que é o propósito, qual que é o efeito que Apocalipse deve ter em nossas vidas, no versículo 3. Então vejamos comigo o verso 1. A primeira palavra do livro é o título do livro, Apocalipse, ou Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar a seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o que nós temos aqui é uma corrente de revelação. Deus Pai revela para Jesus Cristo, agora como homem. Jesus revela para os seus anjos. Os anjos vão revelar para o apóstolo João como o último apóstolo, e o apóstolo João vai comunicar essa revelação para as igrejas, para as 7 igrejas da Ásia Menor, do capítulo 2 e 3, e para todas as igrejas de todos os tempos, para nós. Então, irmãos, o que é o Apocalipse? Apocalipse são 3 coisas em um só livro. É um gênero literário chamado gênero apocalíptico. É uma profecia. Veja comigo o verso 3. Bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia. E olha o verso 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, qual que é a terceira característica de Apocalipse? Apocalipse é uma carta.
Então prestem bem atenção, é muito comum nos livros da Bíblia terem vários gêneros dentro do gênero literário da Bíblia. Então os evangelhos, por exemplo, que é o evangelho, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, dentro dos evangelhos tem o quê? Tem parábolas, tem poesia, tem provérbios, tem literatura profética, tem discursos de Jesus, tem atos de Jesus, tem até mesmo literatura apocalíptica lá nos evangelhos. Só que, irmãos, Apocalipse não é um gênero dentro do outro, ele é 3 gêneros juntos. Primeiro ele é um apocalipse, a gente já viu o que é isso. Ele é uma profecia, ou seja, o que é uma profecia? É algo que se remete ao futuro, mas que tem implicações para a comunidade de fé hoje. E Apocalipse também é uma carta endereçada às 7 igrejas da Ásia Menor. E isso é muito importante para nós entendermos como ler o livro de Apocalipse e como o Apocalipse fala conosco hoje em dia. Então, o que é um Apocalipse, irmãos? A literatura apocalíptica e o Apocalipse de João não foi o primeiro Apocalipse a ser escrito. Haviam outros apocalipses judaicos antes de João, antes do século I. Um Apocalipse é uma literatura de revelação, normalmente comunicada e mediada por anjos, Deus através dos anjos aos seus servos. E é uma comunicação, irmãos, altamente simbólica. Ou seja, o visionário, aquele que está recebendo as revelações, ele vai comunicar as verdades que ele está recebendo através de símbolos, não através de literalidade ou de algo concreto, mas através de uma simbologia. Então, a chave para você entender Apocalipse é você entendê-lo como algo simbólico, não como algo literal. Ou, em outras palavras, entender Apocalipse literalmente é entender Apocalipse simbolicamente. O que é literal em Apocalipse? O apóstolo João, a ilha de Patmos, as 7 igrejas, o próprio Deus. Mas o modo como João vai construir aquilo, essas verdades que está comunicando, ele vai usar simbologias. Ele vai usar uma porção de símbolos para comunicar para nós. E reparem comigo, o verso 1 ainda. Revelação de Jesus Cristo, que Ele lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou o seu anjo para anunciar. Irmãos, a palavra anunciar significa comunicar por símbolos. É a palavra semaino, que vem de sinais. Ou seja, João está escolhendo um verbo para nós, para comunicar por símbolos. Mas da onde que vem esses símbolos? Não pode ser aleatório, não pode ser dos nossos dias. João ele vai dar uma dica para nós. O verso 1, irmãos, é uma alusão, é construído sobre Daniel capítulo 2. Decorem o verso 1 novamente para a gente ir lá para Daniel 2. Revelação de Jesus Cristo, ou seja, que vem de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Viram todas essas palavras? Todas essas palavras vêm de Daniel capítulo 2. Abram comigo lá no livro de Daniel, deixem marcado em Apocalipse, Daniel capítulo 2. Vamos ver 3 versículos, eu vou explicar o que está acontecendo aqui em Daniel 2. Daniel 2, verso 28, 29, depois verso 45. Todos acharam? Tem na Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, e já tem Daniel aí antes dos profetas menores. Daniel 2, 28 diz assim: Daniel falando para o rei Nabucodonosor: mas há um Deus no céu que revela, olha a palavra Apocalipse aqui, que faz um apocalipse que revela os mistérios, e ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que tiveste quando estava deitado são estes: ó rei, quando estava deitado, o teu pensamento se voltou às coisas
futuras, que lá em Apocalipse as coisas que em breve devem acontecer. Agora vejam comigo o verso 45, que é o final do sonho de Nabucodonosor, interpretado por Daniel. Como viste que uma pedra soltou-se do monte, sem auxílio de mãos, e esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revela ao rei o que acontecerá no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O que está acontecendo aqui em Daniel 2, irmãos? Nabucodonosor, rei da Babilônia, rei do grande império mundial aqui da época de Daniel, que manteve cativo os judeus ali por 70 anos, ele tem um sonho. E ele sonha com uma grande estátua composta de várias partes de vários metais. A cabeça era de ouro, o peito era de prata, a barriga era de bronze, e depois os pés era de ferro, a primeira parte do pé ali, e os pés eram de ferro misturado com barro. Então ele vê essa grande estátua, e ele fala: olha, eu não vou revelar o sonho para ninguém, eu quero que os magos aqui da Babilônia revelem não somente a interpretação do sonho, mas o sonho em si. Eu não vou falar o que é, vocês precisam revelar, para ver se vocês são mesmo reveladores bons aqui da meu reino. Nenhum mago, nenhum feiticeiro, nenhum revelador, prognosticador lá da Babilônia consegue indicar qual é o sonho que Nabucodonosor teve. E aí eles lembram de um rapazinho judeu, cativo, escravo, portanto, chamado Daniel, que ele tem o Espírito de Deus, ele revela, e eles chamam Daniel até a corte do rei Nabucodonosor, porque senão todos os magos da Babilônia iriam ser mortos, se Daniel não tivesse dado o sonho para Nabucodonosor. E Daniel diz: olha, eu não sou nada, mas eu sirvo um Deus no céu que revela os mistérios. E ele me revelou o sonho, ó rei, e também a interpretação. Então Daniel descreve o sonho perfeitamente. Nabucodonosor deve ter ficado com a boca aberta, e ele dá a interpretação dos sonhos. Cada parte da estátua refere-se a um reino mundial. Na época o reino mundial era um reino muito grande, que tomava ali grande parte do mundo conhecido da época. Então a cabeça de ouro é a Babilônia, e depois as outras partes eram outros reinos, que hoje a gente entende que era o reino Medo-Persa, a Grécia, depois Roma, o pé misturado com barro ali é Roma dividido. E Daniel diz o seguinte: olha, além disso, rei, você viu uma pedrinha que saiu do céu sem nenhuma mão lançada, ou seja, ela vem por conta própria, e ela bate no pé dessa estátua, e essa estátua ela vira pó, ela é esmigalhada, ela é esmiuçada, não resolve nada dela. E essa pedrinha, quando quebra essa estátua, ela começa a crescer, e ela se transforma numa montanha, e essa montanha cobre toda a terra. Só que, rei, isso vai acontecer nos últimos dias, não é para agora. Deus te revelou o que vai acontecer no escatom, nos últimos dias. O que significa tudo isso, irmãos? Os reinos deste mundo, que são no Antigo Testamento controlados pelo próprio diabo, ou seja, o próprio Nabucodonosor estava ali debaixo do controle do diabo, eles reinariam por um tempo, mas no fim Deus iria esmigalhar todos os reinos deste mundo com uma pedrinha, e essa pedrinha, quando quebra o último império, ela vai tomando conta de toda a terra. Ou seja, o reino de Deus vai se espalhar por todo o mundo, e não há nada que possa impedir essa pedrinha de tomar o mundo todo. Essa pedrinha é o nosso Senhor Jesus, que quando veio no Império Romano, nos pés de barro da estátua, destrói o próprio poder do diabo e inaugura o reino de Deus. E o reino de Deus, a qual é a igreja, a partir de então começa a crescer e crescer, e nós tomamos todo mundo até a volta dele. É sobre isso que é o livro de Apocalipse. Voltem lá para Apocalipse comigo. Quando João escolhe fazer essa alusão a Daniel 2, ele está mostrando que o tema do livro, portanto, é a destruição do império das trevas, é a destruição do próprio diabo e o estabelecimento do reino de Deus na pessoa de Cristo. E isso é que vai dar o tom. Portanto, o livro de Apocalipse não é apenas simbólico, mas a maioria dos símbolos vem do Antigo Testamento, porque João ele já coloca a programação, a estrutura
e o tema e o tom do livro aqui no versículo 1, aludindo a Daniel capítulo 2. Então, primeiramente, o livro de Apocalipse, ele é apocalíptico, porque é uma literatura altamente simbólica, e os símbolos vêm todos no Antigo Testamento, se não a maioria. Ela é uma profecia, e ela é também uma carta. O que ser carta implica no livro, irmãos? Implica o seguinte: todos os versículos de Apocalipse, do capítulo 1 até o final, no capítulo 22, todos precisam ser relevantes e fazer sentido para essas 7 igrejas da Ásia Menor no final do século I. Ok? Porque o público-alvo de Apocalipse são essas 7 igrejas. A gente acha que o capítulo 2 e 3 é sobre as 7 igrejas, e o capítulo 4 em diante é sobre qualquer outra coisa no fim dos tempos. Não, João vai continuar o capítulo 4 ao 22 para comunicar coisas para essas 7 igrejas. Portanto, todo o livro de Apocalipse é relevante para as 7 igrejas da Ásia Menor e para todas as igrejas de todos os tempos. Então, se Apocalipse se referir só aos eventos finais antes da volta de Jesus, não tem nenhuma ligação com as igrejas do século I, e talvez nenhuma ligação também conosco, se Jesus não voltar à nossa geração. É um livro apenas para quem viver ali a porta aí de Jesus voltar. Só que não, Apocalipse completo, o apóstolo João recebeu e designou literariamente para ser relevante e útil como palavra de Deus para todas as igrejas de todos os tempos. Por quê, irmãos? Eu sei exatamente quando o fim dos tempos começa. Começa quando Jesus veio há 2000 anos atrás. Qualquer outra data é heresia instantânea. O fim dos tempos, essas coisas que em breve devem acontecer, essas coisas futuras que Deus revelou para Nabucodonosor e para Daniel, elas começam na primeira vinda de Cristo. Ou seja, nós estamos vivendo nos últimos dias, nós estamos vivendo o Apocalipse, nós estamos vivendo o fim dos tempos há 2000 anos. E esse fim dos tempos vai continuar até Jesus voltar, que pode ser amanhã, pode ser daqui 5.000 anos, ou daqui 20.000 anos, não importa. Nós vivemos pela fé, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus, e nós estamos vivendo já o fim dos tempos, nós estamos vendo já o Apocalipse. Então isso é o Apocalipse de João, nada menos é aceitável. Se você tirar o elemento carta, o elemento simbólico, você nunca vai conseguir entender aqui o livro de Apocalipse. Segundo lugar, sobre o que é Apocalipse. Veja comigo o verso 2. Então reparem a corrente: Deus revelou para Jesus, revelou para os anjos, revelou para João. Verso 2: o servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, esse palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo, não há adição, como se a palavra de Deus é uma coisa e mais o testemunho de Jesus Cristo é outra coisa. Não, o e no grego, ele também tem um sentido de explicação, ou seja, isto é. E esse é o sentido aqui: a palavra de Deus é sinônimo, igual, a equação aqui, o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todos os livros da Bíblia são palavra de Deus. Isso significa que todos os livros da Bíblia são um testemunho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Apocalipse não é diferente. Sobre o que é Apocalipse? É sobre Jesus. É uma revelação que vem dele e que fala sobre ele. Reparem, irmãos, a palavra anticristo não aparece no livro de Apocalipse. Vocês já leram Apocalipse? Quem já leu Apocalipse aqui? Vocês viram a palavra anticristo aqui? Só se vocês tiverem 2. Não tem a palavra anticristo no livro de Apocalipse. Isso não quer dizer que o diabo está aqui, obviamente, mas não é sobre o anticristo o Apocalipse, é sobre Cristo e como ele reina sobre tudo e sobre todos. Não existe a palavra arrebatamento no livro de Apocalipse, não existe.
Porque Apocalipse não é sobre você ser raptado deste mundo para o céu. Apocalipse é sobre como seguir o Cordeiro rumo à nova criação nesta vida, neste mundo. Porque é sobre isso que é Jesus Cristo. Ele se revela a nós, nos salva, nos santifica, para nós podermos ser luz neste mundo, não para arrebatar-nos no meio da história e deixar que o mundo se morra aqui sozinho. Não, Ele chama-nos a viver de forma fiel neste mundo aqui. Então Apocalipse, meus irmãos e irmãs, é sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Isso não é o Apocalipse, tá? Não sei que barulho doido que está surgindo aí, mas é uma trilha sonora bacana, Danilo, aí para a série, tá? Com alguma interferência aí. Terceiro lugar, foco aqui, irmãos, para nós terminarmos. Qual que é o efeito de Apocalipse na sua vida e na minha? Alegria. Vejam o verso 3 comigo. Bem-aventurados, mais do que felizes, bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, para que João escreveu Apocalipse? Para você ser mais do que feliz, estar numa plenitude de alegria. Alguém já leu Apocalipse assim? Irmãos, se você nunca sentiu alegria ao ler Apocalipse, você nunca leu Apocalipse na sua vida. Apocalipse não é para nos causar medo, não é para nos causar ansiedade. Apocalipse não é para a gente ficar paranoico e acreditar em teorias da conspiração mais malucas que existem. Apocalipse é para causar em nós alegria. É por isso que a mensagem chama a alegria do Apocalipse. Como um livro tão estranho como esse causa-nos alegria? Qual que é o tema do verso 1 lá de Daniel 2? Apocalipse é sobre a soberania de Cristo que morreu e ressuscitou por nós, está à destra de Deus e reina sobre tudo. Ou seja, Apocalipse foi escrito para igrejas que estavam sendo perseguidas, que estavam morrendo por causa da fé, que estavam padecendo pragas, que estavam padecendo doença, que estavam padecendo economicamente falando, passando fome até. E o apóstolo João fala: olha, sobre todas as coisas, Jesus é o Senhor, e isso deve ser a nossa alegria. Todas as pragas do livro, todos os selos, todas as taças, todas as trombetas, é Jesus que manda. Todo sofrimento é Jesus que manda, para punir os ímpios e purificar a igreja. Então, o que é o Apocalipse? Presta bem atenção. É um comentário do céu, é um comentário de Deus sobre o que está acontecendo neste mundo caído. E esse comentário de Deus deve colocar em nós, inculcar em nós uma perspectiva celestial das coisas, para a gente não ficar perdido quando a gente tiver um câncer, um luto, uma perca, perder o emprego, passar necessidade, ou ser perseguido por causa da fé. Apocalipse foi escrito para a gente não ficar como barata tonta, perdido na vida. Apocalipse vai nos dar essa perspectiva celestial. E Apocalipse 4 e 5 é central no livro, por quê? Em Apocalipse 4 e 5, João ele vê Jesus no trono, e toda a criação prostrada diante dele, cantando glória e louvor ao Cordeiro de Deus, que venceu na cruz e na ressurreição. Se isso não te causa alegria, nada te causará mais alegria. Se você continuar lendo Apocalipse como algo medonho, é porque você, infelizmente, ainda é um ímpio. Porque os ímpios devem temer o Apocalipse, mas os cristãos a quem esse livro foi direcionado e escrito para, corretamente entendido, Apocalipse deve causar em nós alegria. Bem-aventurado, primeiro, os que leem. Então Apocalipse é para ser lido por você e por mim. E também os que ouvem
Apocalipse, irmãos, foi escrito para ser lido nas igrejas numa sentada só. A gente vai demorar um pouco mais de 6 meses para ler ele todo, mas Apocalipse foi escrito para ser lido em voz alta para vocês ouvirem. E quando você lê e ouve, entende e guarda, ou seja, obedece o Apocalipse, você é bem-aventurado. Bem-aventurados que leem, ouvem e guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Amém, irmãos? Eu espero que ao longo da exposição de Apocalipse nós venhamos a ter uma visão corrigida, mais profunda, mais madura do que é sermos cristãos e seguirmos o Cordeiro de Deus, mesmo em meio a toda a tribulação que nós encontramos, que nós possamos achar alegria neste livro maravilhoso que é Apocalipse. Amém? Vamos orar. Tem uma momento de oração silenciosa e eu já vou orar encerrando o sermão.